esse desejo, esse intento de desprezar aquele que era morto com morte de cruz. Quem era morto com morte de cruz era totalmente desprezado e rejeitado. Falar para o romano que um seu cidadão foi crucificado era a coisa mais desprezível. O romano não passava no Gólgota, que era uma figura de uma caveira. O romano desprezava aquele ambiente, desprezava aquele lugar. Por isso que era tamanha zombaria e desprezo para quem passava pelo caminho da dor, para quem passava pela via dolorosa, assim como era chamado, um caminho feito para chegar até aquele lugar. Era um espetáculo, era uma zombaria. Muitos homens passaram por aquele processo de crucificação, mas nenhum homem, eu disse, nenhum homem na face da terra parou Jerusalém como parou naquele dia. Naquele dia Jerusalém parou. Naquele dia Jerusalém parou. Porque Jesus, no seu ministério de 3 anos e meio, não houve um homem antes de Jesus que passou se dizendo seu Messias. Gamaliel, quando deu testemunho da seita, que na verdade para eles ainda era uma seita, ele falou que todos os homens que passaram, como Teudas, como Judas o Galileu, que arrastaram multidões, que arrastaram pessoas nas ruas de Jerusalém, dizendo ser um revolucionador, dizendo ser um libertador, todos eles pereceram, todos eles ficaram no esquecimento, ninguém lembrava mais, porque foram dispersos. Você vai ler isso lá no capítulo 6 do livro de Atos, o discurso de Gamaliel. Mas quando Jesus foi crucificado, Roma parou, Jerusalém parou, todo mundo parou para ver. Por quê? Jesus, no seu ministério, ele fez uma grande obra. Quando nós vemos os evangelhos sinóticos, evangelhos semelhantes em sua estrutura, diferenciando o evangelho de João, todos os que fizeram milagre lá atrás, nenhum homem na história fez tantos milagres como Jesus. Os evangelhos não contêm tantos milagres que Jesus fez. Na verdade foram algumas partes. Jesus fez muitos sinais em pouco tempo. Jesus marcou uma geração. Jerusalém parou, porque na verdade não estava ali um homem, mas um homem se dizendo ser revolucionador. Havia uma coisa nele que testificava, que muitos que passaram antes de Jesus não testificou. E o que foi? Os sinais, o que foi os prodígios, o que foi as maravilhas. Pedro, quando toma a palavra, se você for ler, você vai perceber a seguinte expressão que Pedro toma: varões israelitas, escutai as palavras a Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, com sinais, que Deus por ele fez no meio de vocês. Aí Pedro fala: como vocês mesmos sabeis. Por que Pedro está dizendo isso? Porque imagine você que naquele dia de festa, o que havia de pessoas dizendo: você ficou sabendo que um homem justo foi crucificado, e que Pilatos e sua esposa, temendo a Deus, não queriam crucificar. Todo mundo em Jerusalém falava isso. Era um comentário. O comentário era muito forte. Todo mundo se movimentava. Quando a gente lê, não está distante do tempo da crucificação. Quer ver um exemplo? Uma tragédia aconteceu no Brasil, e foi no ano passado. O avião da Chapecoense caiu. Quantos que ficaram assustados com isso? E depois disso, começou o avião cair para cá, avião cair para lá, e muitos com medo de andar de avião, sim ou não? Isso aconteceu, e até hoje a gente se lembra disso. Jerusalém era recente o que havia acontecido. Todo mundo lembrava daquilo que aconteceu alguns meses atrás. Mas alguns queriam esquecer disso, mas não ia conseguir esquecer. Porque o que Jesus fez para marcar mais de uma geração. O que Jesus realizou, ele realizou para marcar uma geração. Não é uma obra que pereceu,
não é obra que ficou no esquecimento, porque quando o milagre acontecia, passava-se de pai para filho, ia se passando. No Antigo Testamento, imagine no Novo Testamento, imagine o leproso que foi curado, imagine aquela mulher do poço de Jericó, imagine aqueles homens que foram curados por Jesus. Ninguém poderia ocultar aquilo que Jesus fez. Você quer lembrar de uma coisa? Em João capítulo 17, quando Jesus foi na casa de Marta e na casa de Maria, havia um grande banquete, e havia um homem por nome chamado Lázaro, e Lázaro, ele foi ressuscitado dos mortos. Naquele dia Jesus foi almoçar com o seu amigo, e muitas pessoas subiam até Betânia, que está próximo de Jerusalém, para ver Jesus. Não, sabe para quê? Para ver Lázaro, porque o testemunho era muito forte. O que aconteceu? Jesus ressuscitou a Lázaro. O texto vai dizer que muitas pessoas subiam a Jerusalém para ver Lázaro, porque isso que marcou Jesus e o seu ministério, com os sinais que ele fez. Pedro está dizendo o seguinte, irmãos: o ministério de Jesus foi marcado e ninguém pode mudar isso. O que testifica dele foi os sinais, os prodígios e as maravilhas. Deixa eu explicar para você uma coisa: tem coisa que é maior do que o milagre externo. O maior milagre que Jesus realizou naquele dia foi transformação de vidas, foi transformação de pessoas, porque a pessoa, quando é transformada, a pessoa, quando ela é regenerada, a pessoa, quando ela é transformada por Deus, ela vai levar para o resto da vida aquilo que Jesus de Nazaré ele fez. Eu lembro em casa, o Espírito de Deus falou no meu coração: sabe por quê? Nunca vai aparecer esse testemunho de Jesus, porque você é o maior milagre da face da terra. O maior sinal que aconteceu na vida do homem foi a transformação e a regeneração de sua pessoa. O homem regenerado, ele faz isso, ele nunca esquece. Pedro não esqueceu, ele é varão aprovado com prodígios e sinais e maravilhas. O testemunho é o que fala mais forte. Escute o que eu vou lhe dizer, você que está aqui nessa manhã. O que faz nós estamos aqui não foi o que recebemos exteriormente de fora, o material, mas o que faz nós estarmos aqui foi a regeneração que Cristo fez em nós. Se nós testemunhamos dele, que nós falamos daquilo que ele deu para nós, quando nós testificamos de Jesus, nós falamos aquilo que ele fez em nós. Eu repito, nós falamos aquilo que ele fez em nós. Tem muitas pessoas preocupadas em dar testemunho de fora, do carro, da casa, daquilo que Deus está dando para ele, mas o maior testemunho é o testemunho de um pecador dizendo: Jesus me regenerou e me deu banho com a sua graça e virtude. Glória, glória. Nesta manhã, deixa eu lhe perguntar: você foi regenerado pelo sangue de Jesus? Glória, glória. O maior testemunho de uma pessoa, quem era eu? Quem era eu? Onde estava? O que eu fazia? Jesus mudou aqui. O maior prodígio e sinal que ele fez na minha vida foi a minha regeneração. Eu vejo uma mudança muito grande. Não a pessoa perfeita, imperfeita como Pedro, mas a pessoa que reconhece que Jesus, ele fez um grande milagre. E esse milagre foi em nós, irmão. Esse milagre foi em você. Você é o maior sinal de Deus aqui na terra. Deixa eu dizer aqui, por isso que o diabo quer pagar você. Quando os judeus subiram a Jerusalém para acabar com Lázaro, eles estavam dizendo o seguinte: nós queremos apagar Jesus, mas nós não conseguimos, porque é difícil, porque todo mundo anda atrás dele. Mas tem uma coisa que a gente pode reverter: mata Lázaro e apaga o seu testemunho, mas não conseguiu. Ninguém vai apagar a obra que Deus fez aqui na face da terra. O diabo ele anda assim andando ao nosso redor.
redor. E o que ele quer? Ele quer acabar com você. Por quê? Você é o maior testemunho aqui na terra. Você é o maior testemunho aqui na terra. O diabo não está interessado em tirar sua casa, meu filho. O diabo não está interessado em destruir sua finança. Desculpa dizer, não está. O diabo está interessado em acabar com a sua vida. É por isso que ele anda querendo te tratar. Mas nessa manhã, pelo sangue de Jesus, Jesus está te cobrindo com o sangue. Na virtude dele, o diabo não vai apagar você. O diabo quer apagar com você. Você é o maior testemunho aqui na terra. Sabe qual foi o propósito da perseguição da igreja? Jesus não está. Vamos acabar com os irmãos, com os cristãos. Vamos destruir eles, porque eles é o maior testemunho de Jesus. Eles que testificam dele. É eles que falam que Jesus vive. É eles que falam que Jesus não morreu. E qual é o jeito? Vamos prender eles. Vamos colocar eles no cárcere. Paulo respirava ameaça de morte. Igual o tempo de Paulo. É acabar com os sinais que Jesus fez? Não, ele não pode. Porque aquilo que Jesus curou, libertou, restaurou, ele não podia revogar. Então o que eu vou fazer? Eu vou prender os cristãos, vou amarrar os cristãos, vou condenar os cristãos. Porque eles falam que Jesus vive, Jesus vive. Se Jesus então vive, nós temos que tirar isso deles. Bom, matando eles. Porque eles morrendo, Jesus não vive. Mas desculpa dizer, mataram tantos cristãos, morreram cristão, morreram cristão, morreram cristão, até o Jesus vive. Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive. Quer no inferno ou não, Jesus de Nazaré, ele vive. E se ele está no nosso meio, alega o teu coração cristão, porque Jesus, ele vive. Jesus está vivo. Vai no túmulo de Confuso, Maomé, Al-Muhammad, fundador do Islã. Vai no túmulo desses homens que revolucionaram a história. Vai no túmulo de Allan Kardec, do Espiritismo. Vai em muitos. Agora vai no túmulo de Jesus. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Ele está vivo. O que faz você estar aqui, desculpa dizer, não é o que você vai receber. O que faz você estar aqui, porque você está servindo um Jesus vivo. Jesus vivo. Eu estou aqui porque Jesus está aqui no meio. E está tendo um velório aqui, ele está no meio. Você vai e passa aqui, olha o caixão dele. Jesus não está aqui, nós não estamos vendo no corpo dele. Jesus está aqui porque ele ressuscitou. Ele anda no meio dos 7 batistais, que é a sua igreja. Jesus está aqui, ele está o quê? Vivo. Isso eu não sou costume de fazer, mas fala para ele assim: Jesus está vivo, irmão. Não está morto, não. Se ele está vivo, ele continua fazendo. Se ele está vivo, ele continua operando. Se ele está vivo, ele continua transformando. Ele está vivo e ele vai mudar. Levanta a sua mão, deixa eu profetizar nesta manhã. Estamos diante da mesa do Senhor. E um Jesus que está vivo está dizendo nesta manhã: eu sou mesmo que faço prodígios. Eu sou mesmo que faço sinais. Eu sou mesmo que transformo cega. Eu sou mesmo que curo, liberto, restauro, regenero, purifico, transformo e vou fazer, porque eu continuo sendo Deus. O inferno não pode apagar o testemunho de Jesus. Levanta a sua mão e glorifica, porque ele vai fazer milagre nesta manhã. Jesus está vivo.
é você. Pedro, ele usa uma expressão, e ele usa uma expressão nesse texto, ele vai dizer assim, as seguintes palavras. Verso 29. Vá, meus irmãos, seja-me isto dizer, livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado entre vós. Está até hoje na sua sepultura. Todos eles morreram. Ele está dizendo para um grupo de religiosos, prosélitos, judeus, povo de Cirene, da Capadócia, Bitina, Ásia, Panfília, todos os povos que estavam em Jerusalém. Ele está dizendo, todos que morreram antes dele estão na sepultura, mas eles ressuscitaram após a sua crucificação. Davi, ele era um deles, e Davi testificou dele. Falar para um judeu que Jesus é maior que Davi era assumir que Jesus é o Messias. Ele está dizendo de peito aberto, esse homem que vocês crucificou e matou, ele não é um homem normal como Teudas, ele não é um homem normal como Judas o Galileu, ele é aquele que Davi testificou. Ele é aquele que todos testificaram dele na antiga aliança. Ele é quem? Ele é o Filho de Deus, que no seu tempo ele veio. Então a expressão de Pedro, que ele vai dizer o seguinte ainda nesse texto: a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e o mataste. Pedro está dizendo, a este que foi entregue no determinado conselho e presciência de Deus. Pedro está dizendo assim, a sua morte não foi no tempo de vocês. Não esclareçam vocês pensando que ele foi morto no tempo de vocês. Ele não foi morto no tempo de vocês. Ele foi crucificado no tempo de Deus, porque quis o Senhor no seu tempo. Ele foi crucificado. Essa frase é minha. Jesus nasceu na sombra da cruz. Jesus andou na sombra da cruz e ele ia morrer de morte em cruz. Quem matou Jesus? Ninguém. Ele fez o quê? Se entregou. Quem tirou a vida de Jesus? Ninguém. O que ele fez? Se entregou. Sabe o que Pedro está dizendo? Ei, esclareçam vocês, alguns de vocês que zombam e desprezam. Jesus não foi morto por vocês. Quem entregou ele foi o Pai. Jesus não foi morto por vocês. Quem entregou ele foi o Pai. Gálatas capítulo 4, verso 4. Chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei. Foi no tempo dele. Ele não veio no antigo, ele veio agora. Ele veio no tempo de Deus. Ninguém tirou Jesus. Jesus não foi morto pela circunstância. Jesus não foi morto porque os judeus o crucificou. Jesus não foi morto porque os romanos também desprezou, e nem porque Judas o traiu. Jesus foi morto porque estava no conhecimento e na presciência de Deus. É irrevogável isso. Isso quer dizer o que, Wesley? Quer dizer que no tempo de Deus, aquilo que aconteceu com Jesus de Nazaré, aconteceu para a sua glória. Aquilo que era desprezível, rejeitado, reprovado pelos homens, mostrou na cruz o poder do Evangelho, porque na fraqueza Jesus mostrou para a humanidade que o Evangelho é forte. Por isso o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1,18 diz que a palavra da cruz ela é loucura para os que perecem. É verdade, Paulo, mas para nós que somos salvos ela é o quê? Poder de Deus, poder de Deus para a salvação. Escute nesta manhã, o poder de Deus se revela na cruz, a força do Evangelho se revela na cruz. O que é fraqueza para os judeus e para os gregos era loucura, para Cristo é poder de Deus para a humanidade. Levanta a sua mão e se você pode glorificar. Num determinado tempo nada acontece, está escrito, num determinado conselho de Deus aconteceu com ele, porque o que está dentro do plano de Deus, o que está dentro do propósito de Deus,
tem que acontecer no tempo de Deus. Jesus foi crucificado no tempo de Deus. Jesus venceu no tempo de Deus. Jesus conquistou no tempo de Deus. E com a palavra nesta manhã, assim como Ele, nós seremos no tempo de Deus. Você vai viver a glória de Deus na sua vida. O diabo pode querer perseguir você agora, frustrar você agora, acabar com a sua fé agora, mas não vai, porque você está dentro do tempo de Deus. E quem diz que nós não vamos sermos crucificados todos os dias, estamos sendo reputados como ovelha para o matadouro, mas só no tempo de Deus vamos partir daqui e vamos para a glória. O diabo não pode apagar aquilo que Deus não fez em nós. No tempo de Deus, Jesus foi crucificado. Ele está dizendo assim: engane vocês. Jesus não foi crucificado no tempo de vocês, foi no tempo de Deus. Para nós isso é uma mensagem, porque nós entendemos aquilo que Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si. Ele está dizendo o seguinte: eu passei pelo caminho doloroso, vocês não estão livres disso. Você tem a sua cruz. Você tem a sua cruz. Você tem a sua. Ela é pesada? Não. Você pode carregá-la. Toma ela. Esse é o mesmo caminho daquele que segue Jesus. É ser crucificado todos os dias. É ser zombado todos os dias. É ser escarnecido todos os dias. Mas todos os dias estamos vivos nessa esperança, porque o diabo não pode apagar. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus te chamou, Ele chamou você para carregar a sua cruz. É sua, está doendo, está machucando, mas no tempo de Deus para a sua vida, você vai ver que você vai viver o estágio glorioso de Deus para você. Mas enquanto não, escute, você que entrou aqui, toma a tua cruz, renuncia a si mesmo, vai no caminho dolorido, um caminho sofrido, um caminho dolorido de sacrifício, mas é um caminho de exaltação para aquele que quer entrar no céu. Para de ser um crente mimimi, um crente dodói, um crente que Jesus está doendo aqui, Jesus está doendo ali. E o autor Hebreus está dizendo: considerai no capítulo 12, o verso de número 4, dizendo 5 e 6, considerar Jesus Cristo, aquele que foi desprezado e zombado, e Ele foi perseverante, para que vocês não desanimassem. Meu filho, escute aqui nesta manhã: evangelho da brincadeira, evangelho da doce da boca, evangelho da alegria, pula, evangelho é cruz na costa e dizendo: eu vou até o fim, porque Jesus me chamou para ir até o fim. Levanta a sua mão, eu vou profetizar pelo sangue do Cristo crucificado naquela cruz. Você vai até o fim. Tem gente que está querendo parar. O Espírito de Deus toma minha boca para te dizer: não é tempo de deixar a tua cruz aí, meu filho. Nem que Ele coloque sim não, vai ir com você, mas você vai caminhar até o fim e vai colocar a tua cruz na costa. Deus está dizendo: eu vou te dar graça, meu filho. Deus está dizendo: eu vou te dar força, eu vou te dar graça, eu vou te ajudar, mas você vai até o fim, para a glória de Deus Pai. Glória! Está pesado? Toma ela. Chora com ela, amarra nela. Jesus, quando foi pendurado, João, a cruz pesava aproximadamente 50 quilos, debilitado, fraco, todo machucado. Irmão, eram poucos que chegavam com vida na cruz. Morria só no processo da via dolorosa, porque não suportava. Fraco, sem comer, sem beber, pisado, rejeitado, açoitado. E era 39, segundo a tradição judaica. Não poderia passar de 40. Sofreu em cima de uma pedra e sangue caiu. E o que ele fez? Quando deram a cruz para ele: eu vou abraçar ela.
Eu vou abraçar ela, irmão. Eu vou com ela, vou até o fim com ela. E não dá para você entender isso. E não dá para você colocar na sua mente o que ele fez. Ele pegou a cruz, não jogaram nas costas dele. Você viu o filme de Mel Gibson? Ele abraçou ela. E ele abraçou com amor, dizendo: aqui está toda a humanidade. O Espírito Santo está dizendo: abraça a tua cruz, filho. Abraça ela, meu filho. Abraça ela, chora nela. Chora nela, porque Deus vai te dar graça e você vai até o fim. Fico pensando como nós somos fracos. E escute, quem foi crucificado foi um homem. Quem foi crucificado foi um homem, João. Duas naturezas, humana e divina. Mas você acha que não estava ali, era divina? Mas a evangelista Wesley, que hora a divina saiu? Ela não saiu, ela ficou. E não tem teólogo que explique isso. Porque quem foi crucificado foi um homem, Jesus. E por ele ser homem, assumiu essa natureza humana. E não dá para você entender a força que ele fez. Dá para você entender o sacrifício que ele fez. E você está bem, está com saúde, está aí com a barriga cheia, engordou e está murmurando aí. Para com isso, toma vergonha na tua cara, abraça a tua cruz e vai, meu filho. Porque nós queremos mostrar fraco, você é forte, filho. Você é forte. Você não é fraco, o fraco é o diabo. Você é forte. Pode dizer para o seu irmão: você é forte. Você pode ir até o fim. Fala para ele: pode ir até o fim. Você vai até o fim. Na tua própria força você vai até o fim. E da fraqueza tirando força, vai até o fim, filho. Vai até o fim. Abraça ela. Porque é melhor você abraçar ela do que você ir para o inferno amanhã. É melhor você abraçar hoje do que você ir para o Hades amanhã. É melhor você chorar com ela
Deixa eu profetizar na sua vida. Vai nascer um desejo no seu coração tão grande. Um desejo no seu coração tão grande. Você vai estar disposto a ser rejeitado, humilhado, desprezado por amor a Cristo. Mas você não vai ser mais a mesma pessoa. Deus está mandando dizer isso. Você não vai ser mais o mesmo crente, a mesma pessoa. Você vai aceitar ser pisado, rejeitado, humilhado, zombado. Mas é a graça de Deus na sua vida. Porque a graça de Deus vai se revelar na sua vida, na sua humilhação. E na sua humilhação vai vir a exaltação de Deus para a sua vida. Deus é bom, olha. Deus, estou falando com você nesta manhã. Serviço da responsabilidade que você tem. Deus quer que você vai até o fim daquilo que Ele te deu. A maior sensação e terrível sensação que o homem pode sentir é a sensação da fraqueza, de você não ter conseguido, de você não ter chegado. E não pensa que tristeza você olhar para você e você fala: eu não consegui, eu fracassei, eu não consegui, eu fracassei. O que tem de grande mais sentimento: eu fracassei no meu testemunho, eu fracassei na minha chamada. Jesus, quando clamou dizendo assim: tetelestai, está consumado, Jesus estava dizendo assim: eu concluí a tarefa que Deus me deu. E Ele quer que a gente concluímos a nossa. A maior alegria e satisfação é chegar naquele dia e dizer assim no 25: aleluia, eu consegui, eu cheguei, eu fui até o fim. Não é quem chega primeiro, não é quem chega primeiro. A maior satisfação de um corredor, a maior satisfação de quem corre uma corrida, não é chegar primeiro, mas é chegar e chegar até o fim inteiro. É chegar até o fim, chegar o fim inteiro e dizer: eu cheguei, balanguei na caminhada, caí para cá, caí para lá, mas eu fui, eu cheguei. Eu fui caindo, alguém me levantou aqui, outro me levantou aqui, mas eu cheguei. Nessa manhã o Espírito de Deus está dizendo: você vai chegar. Nessa manhã o Espírito Santo está dizendo: você vai chegar. O Espírito de Deus está dizendo: você vai chegar. O diabo quer colocar essa frustração, mas não vai. Você vai chegar. Você está pensando aqui: eu fracassando. Jesus está dizendo: você vai chegar. Levanta, tem gente que caiu aqui. Que manda que vasca. Tem gente que caiu aqui nessa caminhada. Tem gente que fracassou nessa caminhada. Mas o Espírito de Deus está dizendo: levanta, você vai até o fim. Tem gente que parou e você sabe que você parou. Tem gente que desistiu e tem parando aqui. Mas Jesus está dizendo: você vai até o fim. Vai se levantar. Levanta a sua mão para o céu. Levante a sua mão, por favor. Levante a sua mão. Deixa eu dizer essa palavra sobre sua vida. Deus está te levantando agora. Eita glória. Deus está te levantando agora. Calma, e tem gente que vai dizer: é Ele mesmo. É Ele mesmo. É Ele que está andando. É Ele que está andando. E Ele não vai soltar. Ele vai correr. Porque Deus vai renovar a tua força. Os que confiam, levanta a mão para a glória. Os que confiam no Senhor renovarão a tua força. Subirão como asas de águia. Correrão e não cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Receba nesta manhã. Receba nesta manhã
força de Deus nesta manhã para você caminhar mais um pouco. Glória, Senhor. Para você caminhar mais um pouco, em nome de Jesus. O diabo lançou pratos para você cair. O diabo lançou seta para você cair. O diabo quer que você caia, porque ele vai lançar um peso nas tuas costas para que você não levante mais. Mas Jesus está dizendo: eu estou tirando todo o fardo agora das tuas costas, toda a culpa das tuas costas, porque eu te amo e tenho uma obra na sua vida, diz o Espírito de Deus. Precisamos de força para ir até o fim. Pegue na mão do seu irmão. Estamos numa ceia. Pegue na mão dele, por favor. Pegue na mão dele. Se aperte a mão dele com carinho, mas machucando. Estamos no mesmo caminho. Estamos no mesmo propósito. Estamos no mesmo objetivo. Estamos na mesma fé, estamos no mesmo ideal, estamos no mesmo sentimento que Deus quer. Um ou outro ajudou, e o outro disse: esforça-te, vai até o fim. E Deus está dizendo: ajude ele, seja um Senhor na vida dele, seja um Sirineu na vida dele, seja alguém que ajuda ele, seja alguém que levante a ele. Não derruba ele não, irmão, deixa ele em pé, levanta ele agora, dá força para ele caminhar. Eu estou sentindo Deus, levanta ele, dá força para ele até o fim. Ele é teu irmão, está no mesmo caminhada que você, está no mesmo objetivo que você vai até o fim com ele. Nem que ele encarna, tu levanta ele, e Deus vai dar graça para a sua igreja. Toda a força maligna cai por terra nesta manhã. Toda a fúria do diabo cai por terra nesta manhã. Toda a seta do inferno cai por terra nesta manhã. Todo o dado de Satanás cai por terra nesta manhã. A força que gera nós é a força que vem do alto. O diabo não vai acabar com a vida de crente aqui, Aguinaldo. O diabo não vai destruir a vida de crente aqui. Deus está dando força para crente nesta manhã. Toda divisão, toda contenda, todo disse, toda fofoca, toda seta do diabo, irmão, eu repreendo nesta manhã. Toda seta do diabo, eu repreendo nesta manhã. Toda seta do inferno, eu repreendo nesta manhã. Adore se você pode nessa manhã porque ele vive. Adore se você pode nessa manhã porque ele está vivo. Adore nessa manhã porque ele vive e te dá força. Recebe força de Deus aí agora.
Recebe virtude de Deus aí agora. Fala em línguas estranhas, eu e você onde está aí. Seja renovado aí. Toda culpa na sua mente cai por terra hoje. Deus, aleluia. Glorifique. Eu quero agradecer esta oportunidade. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor Deus abençoe a sua casa no nome de Jesus. Agradecendo a Deus pela palavra que Deus nos deu nesta manhã. E o nosso evangelista Renato estará fazendo a leitura oficial da ceia. Glória a Deus, aleluia. Deus, aleluia, gloriosa palavra do Senhor. Bem, vamos agradecer a Deus por essa gloriosa e poderosa palavra. Louvado seja o nome de Jesus, Senhor Deus. Senhor Deus, maravilhoso, glorioso, eterno, Pai da eternidade, príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor dos senhores, eu da tribo de Judá, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nesta manhã, Senhor, te louvamos, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tua fidelidade, por teu imenso amor por cada um de nós. Meu Senhor, te louvamos, ó Deus, pela palavra, Senhor, que o Senhor colocou no coração do céu, o evangelista Wesley. Meu Senhor, tem sido sempre o canal de bênção, o canal de vitória. Meu Senhor, continua sendo teu servo, Senhor, cada dia mais e mais para a glória do teu santo nome. Meu Senhor, nossos corações estão alegres, Senhor, diante da tua presença, diante desse céu imenso amor. Meu Deus, nós te louvamos, ó Deus, por tua fidelidade. Nós te louvamos porque o Senhor não desistiu, porque o Senhor não desistiu de nós, porque o Senhor tomou na sua cruz e foi até o fim. E o Senhor nesta manhã fortaleceu a tua igreja, o teu povo, para caminharmos e irmos até o fim. E nós venceremos a pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é Deus vitorioso, o Senhor é Deus vitorioso, e na vitória do povo nesta manhã, o Senhor é Deus vitorioso, e nos concede a vitória para a glória do teu santo nome. Meu Senhor, continua conosco, continua com a tua igreja, continua, Senhor, guiando nossos passos, rumo às nações celestiais. Ó Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos, no nome precioso de Jesus, em nome de Jesus.
Senhor Jesus, povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma meditação. Primeiro livro de Coríntios, no seu capítulo 11, no seu versículo 23. Glória a Deus. Agradecemos a Deus, porque verdadeiramente somos o milagre da cruz de Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, no seu capítulo 11, no seu versículo 23, que nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntares para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se alguém tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las quando for ter convosco. Amém. Meus irmãos, eu quero relatar à igreja. Eu fico maravilhado com o que esta igreja tem feito, o que vocês têm feito para o Senhor. Ontem nós não teríamos esse pão aqui hoje. Nós teríamos um pão que é comprado no Nagu, né? Que foi comprado no Nagu. Mas uma irmã, após ter chegado em casa bem tarde, ela teve ainda o cuidado de fazer esse pão para apresentar a Jesus. Olha que coisa mais linda. O que vocês acham disso? Isso aqui a gente vai orar, e não vai ser um pão comum. E eu quero louvar a Deus pelas mãos benditas, as mãos abençoadas que fez esse pão. Eu não vou falar quem é, não precisa, porque eu quero que Deus abençoe estas mãos. Eu quero que Deus abençoe a irmã que chegou tarde em casa. Ela mexeu a massa, ela fez, pôs a farinha, ela pôs os ovos e esperou para não queimar. Você sabe a hora que ela foi dormir? Eu não sei, mas o Pai sabe. Amém? Vamos orar. Vamos louvar a Deus pela vida dessa irmã em nome de Jesus. Ainda o Renato estará orando. Oremos. Amado Deus eterno, Senhor, nesta manhã nós te damos graças, ó Deus. Nós te damos graças, Senhor, porque nós somos o milagre da cruz. O maior evento, Senhor, que essa terra já houve, Senhor, foi a cruz do Calvário. Senhor, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus nos remiu, nos chamou, nos curou. Senhor, nos fez uma nova aliança, Senhor. E aqui está a tua igreja, aqui está a mesa posta. Senhor, nós oramos e graças te damos, ó Pai, para que essa comunhão, Senhor, ela permaneça até o dia da volta do nosso Senhor e
que nós possamos, ó Deus amado, permanecermos firmes na tua pessoa bendita, ó Deus. Senhor, o Senhor é o nosso Deus,